Salve Maria! Recentemente, tomando contacto com uma propaganda, certo vendedor dizia: se você pudesse voltar na máquina do tempo e dar um conselho a si mesmo há anos atrás, mas com aquilo que você sabe hoje, que conselho você daria? Naturalmente, o vendedor aplicava ao produto dele: adquira tal produto. Teria feito sua vida diferente. E nós? Para efeitos sobrenaturais, espirituais, será que nos pomos às vezes essa questão? Se eu tivesse tomado uma atitude diferente há anos atrás, hoje, o resultado da minha vida seria diferente. Mas o que eu fizer hoje ainda está a tempo de alterar o que vem adiante. Deus me dá a graça e o meu futuro, até certo ponto, passa pela minha escolha. E é a liturgia deste 23º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus diz palavras firmes: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E dá o exemplo da torre. Quem quer construir uma torre, não se senta primeiro a calcular os gastos e ver se pode começar? Ou se um rei vai para a guerra com outro, não mede se tem forças para travar aquela batalha? Assim também, nenhum de vós pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que tem. Então Jesus convida-nos a uma visão séria da vida. Nós queremos ir para o céu, queremos viver a virtude. Temos que nos pôr a pergunta: o que devemos mudar para isso? É aqui uma virtude pouco comentada, que é um desdobramento da virtude da prudência, é a previdência. A capacidade de escolher o bem e os melhores meios para o alcançar. Porque Deus não espera de nós compromissos superficiais. E Deus espera de nós esforço, dedicação, inclusive mental e até cálculo, para nós nos salvarmos. Alcançarmos a vida eterna, precisamos não só de escolhas, mas também de renúncias. De fazer sacrifícios, em geral, em dois sentidos: afetivo e material. Cada um de nós, essa renúncia se apresenta com características muito específicas. Se nós quisermos ser honestos, nós sabemos bem aquilo a que precisamos renunciar. Graças a Deus, por exemplo, é frequente ouvir: Padre, eu cortei todas as minhas redes sociais, não uso mais, porque eu quero evitar o pecado. Excelente, esse está calculando se tem como construir a torre. Pressentiu uma ocasião de pecado, não vai se pressupor forte, mas toma as medidas para não ser tentado. O Moço João, o fundador dos Arautos, contava que quando ele era jovem gostava muito de temas relacionados com medicina e então tinha o hábito de ler as bulas dos remédios, as instruções anexas. A determinado momento apercebeu-se que, não obstante fosse uma coisa superficial, secundária, era uma perda de tempo que desviava o foco dele no principal, de Deus, da vocação religiosa, e nunca mais leu, a não ser por extrema necessidade, para ele mesmo. Parece algo incipiente, mas até que ponto isso contribuiu para ele cumprir a missão de fundador dos Arautos? Talvez não pouco. E quando nós renunciamos, como é que devemos fazê-lo? Sem medir. Mais ou menos como quem arranca um dente, ou faz algo dolorido. Procura fazer rápido, sem se está medido, se está determinado o que deve ser feito, faz-se com convicção. Em certas épocas a medicina estava menos desenvolvida, não havia anestesia, e quem ia tirar um dente sabia perfeitamente que o dentista ideal para esse procedimento era aquele que tirava de uma vez só, porque aos poucos custava muito mais. Não se tem forças. Nós, quando queremos dar um passo na linha da virtude e do bem, devemos criar condições para que nos fique impossível regredir. Narra a história que Hernán Cortés, que a serviço de Espanha foi conquistar o México, colonizá-lo, evangelizá-lo, pois ali inclusive havia religião com sacrifícios humanos. A dado momento ele se apercebeu que os espanhóis estavam com algum medo, receio e que corriam o risco de querer voltar para a Espanha sem cumprir a missão. Então, em determinada noite, ele mandou queimar todos os navios, de forma que àqueles homens não lhes restava senão avançar. E por isso hoje o México é católico, na sua maioria. Agora, eu sou firme para comigo mesmo em tomar as decisões para o futuro e as renúncias. Eu faço-as o quanto antes para abraçar o caminho do reino de Deus, a santidade, a vida de oração que eu desejo. Ou quando eu ouço uma homilia, eu penso: que bonito, como seria bom eu ser assim. Eu escuto a vida de um santo, de uma santa, e digo: oxalá Deus me dê a graça de ser assim.
mas eu não faço propósitos de oração. Que Nossa Senhora nos auxilie. 2 erros muitas vezes nos levam a não sermos previdentes. O primeiro deles é a falta de honestidade para connosco mesmos. Talvez seja esse o mais terrível. Nós nos enganamos, pensando, Deus é bom, com certeza Ele me salva. E não quero refletir, não quero ver de frente a realidade. É triste a vida de um homem que se engana a si mesmo. Infelizmente, quantas confissões revelam isso? Pessoas que se ajoelham no confessionário e dizem ao sacerdote que não têm faltas, não tiveram a honestidade de se ver a si mesmos de frente, porque adquiriram esse hábito ao longo da vida. Então, um exame de consciência é um primeiro passo para tomar estas decisões sérias para a vida. O segundo elemento é a preguiça. Nós precisamos de ter forças, porque os atos de vontade exigem uma força de alma. E também aí voltamos no assunto da honestidade. Eu devo ajoelhar-me diante de uma imagem de Nossa Senhora e pedir minha mãe dar-me forças porque eu não as tenho, mas eu quero fazer esta renúncia. Quando, por vezes, as notícias comunicam algum desastre, às vezes é um acidente triste que lamentamos, pelo qual rezamos, logo se levantam as questões. Tal dispositivo tinha a manutenção em ordem ou foi falta de previdência? Nos assuntos concretos da vida, os técnicos definem, analisam. Mas o que muitas vezes nós nos esquecemos é de aplicar à nossa vida. A minha vida traça uma rota, tem um percurso a seguir. Como está a manutenção dela para que nunca descarrile, chegue ao bom porto da eternidade que é o céu? Então façamos hoje, sobretudo, propósitos importantes. Sempre examinar a minha consciência com honestidade. Um outro, não ter medo de fazer os planos concretos, de acordo com a luz que Deus me dera, para alcançar a meta a que me proponho, sabendo que, ainda que isso custe esforço, custará menos do que o sofrimento de não ter realizado aquilo a que me propus. E ter uma vida de oração muito firme, rezar o rosário, o terço, buscar aproximar-me da Sagrada Eucaristia, porque foi nesses meios que todos os santos encontraram a força para praticar as suas virtudes. E Deus me chama à santidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!